Na verdade, o nome do nosso tema é Sócrates e Platão, precursores do Espiritismo. Me pediram para falar sobre esse assunto em outra casa espírita. Aí, a princípio, eu olhei e falei, gente, esse tema, será que ele pode ser interessante? E qual não foi a minha surpresa, né? Poder conhecer um pouquinho e trazer para vocês da importância de Sócrates na vida espiritual do nosso planeta. Eu sei que todos vocês que estão aqui é porque deixaram seus afazeres e uma chama maior, um chamamento íntimo fez com que vocês saíssem de casa e buscassem uma reflexão em torno desse tema, né? Espiritualidade, a nossa parte espiritual. Então, com relação aí. Na pergunta 622 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou para a espiritualidade, né? Confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? Indubitavelmente, responderam os espíritos, né? Em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Muitas vezes, né? Às vezes a gente pensa que o espiritismo começou com a codificação kardeciana. A história espiritual do planeta começou com a formação planetária. Então, nós nunca estivemos sozinhos. Existe desde tempos memoriais, né, na nossa história planetária, esse acompanhamento espiritual. E é por isso que na pergunta 626 está assim: só por Jesus foram reveladas as leis divinas e naturais? Antes do seu aparecimento, o conhecimento dessas leis, só por intuição os homens o tiveram? Porque Jesus teve um papel primordial. Jesus veio trazer um novo impulso na história espiritual, né, planetária. Ele vai falar das leis divinas, porque quando nós falamos de leis, né, da lei, Pietro Baldi usa muito esse termo, a lei significa Deus, porque nós estamos acostumados a perceber e a falar de Deus como uma figura antropomórfica, né? Uma figura que tem uma imagem humana, e Deus está acima de todas as concepções humanas. E a doutrina espírita nos traz essa ideia de que Deus se manifesta através de várias leis. Então, os espíritos responderam para Kardec: já não dissemos que elas, ou seja, as leis divinas, estão escritas por toda parte? Desde os séculos mais longínquos, todos os que meditaram sobre a sabedoria hão podido compreendê-las e ensiná-las. Pelos ensinos, mesmo incompletos, que espalharam, prepararam o terreno para receber a semente. Todos aqueles que meditaram, ou seja, todos aqueles que refletiram, que buscaram, e a gente viu lá atrás ele falando da intuição, esse andar psíquico que todos nós temos. Por isso que a espiritualidade diz para nós, bem clara na doutrina espírita, que a mediunidade do futuro é intuitiva. Então, aqueles que desceram à Terra, que reencarnaram, já traziam esse campo mental mais expandido. E se vocês quiserem estudar sobre isso, nós temos, por exemplo, no livro No Mundo Maior, André Luiz falando do superconsciente. E nós temos na obra de Pietro Baldi, os 24 capítulos, discorrendo sobre o mecanismo, falando e reforçando sobre a questão intuitiva. Então, todos aqueles místicos, todos aqueles no passado que tinham essa ligação com o espiritual, com o divino, eles ligavam dentro desse processo de inspiração intuitiva. Nós ainda vivemos num andar pobre da psique humana, que é a razão, e nos vangloriamos tanto de sermos racionais. A doutrina espírita, nós vamos ver, ela nos trouxe também um novo degrau, que é a questão da fé raciocinada, mas nós precisamos avançar. Nesses tempos novos, com certeza, novos espíritos reencarnarão. Por isso que nós vemos crianças, né, reencarnadas, espíritos sábios reencarnados em corpos infantis, com frases, palavras, conceitos, e exigindo dos adultos comportamentos, né, que vão além, porque eles estão na vanguarda, estão à frente.
Então, aqueles que estão à frente, desde todos os tempos planetários, eles estiveram aqui também, próximos, trabalhando. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá na introdução do item 4, tá assim: as grandes ideias jamais irrompem de súbito. As que assentam sobre a verdade sempre têm precursores que lhe preparam parcialmente os caminhos. Desse modo, não surgindo bruscamente a ideia, ao aparecer, encontra espíritos dispostos a aceitá-la, tal que se deu com a ideia cristã, que foi pressentida muitos séculos antes de Jesus e dos essênios, tendo por principais precursores Sócrates e Platão. Olha a importância dessas figuras, preparando o caminho para que a doutrina de Jesus chegasse na Terra. Mas por que Sócrates, então, aparece, né? Vamos ver mais a miúdo, por que ele está na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo? Ele não era um filósofo? Então, o que ele tem a ver? Vamos lembrar que tem tudo a ver, né? Por quê? O que é a filosofia? Olha um conceito de filosofia. É uma palavra grega que quer dizer amor à sabedoria, e consiste no estudo de dificuldades básicas relacionadas à vida. Ela procura entender os conceitos, né, ou essências de tudo que existe no mundo, criando assim as definições conceituais. O que é a vida? O que é Deus? O que é o bem? O que é o amor? Se a gente lançasse uma questão aqui, o que é o amor, vocês já podem imaginar tanto que é difícil conceituar, o tanto que é difícil trabalhar essas definições de assuntos que nos envolvem, né, na vida como um todo. Então, foi assim que Sócrates teve a sua importância. No livro que é o Espiritismo, quando nós olhamos o que é a doutrina espírita, né, e sempre as pessoas perguntam para a gente, eu tenho certeza que perguntam para vocês, o Espiritismo é religião? Mas para mim o Espiritismo era uma filosofia, não é verdade? Às vezes perguntam para nós, é religião? Mas para mim era uma filosofia. Mas quando escutam falar de ciência, falam, Espiritismo é ciência? Então, só para a gente relembrar o tripé, né? Porque o Espiritismo é realmente ciência, filosofia e religião. Lá no livro que é Espiritismo, tem um conceito de Espiritismo. Ele é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se pode estabelecer com os espíritos. Como filosofia, ele compreende todas as consequências morais que decorrem dessas relações. Ou seja, ele é uma ciência que trata da natureza, da origem e a destinação dos espíritos e suas relações com o mundo corporal. E a gente pode acrescentar. E essas relações não são relações só de fenômenos, né? Que no início do Espiritismo, aqueles fenômenos que aconteceram para chamar a atenção foram muito importantes, que viraram brincadeiras, né, dos salões parisienses, e foi lá que começou a codificação. Por isso que lá Kardec foi chamado para verificar todos aqueles processos que aconteciam. E aqui não dá para a gente falar sobre essa história, mas ele foi convidado várias vezes. Olha, você precisa ir lá com a gente participar, porque existem movimentos em que as mesas pulam, né? Numa perna só. A mesa, ela também traz pancadas. E nesse código de pancadas, né, é que se começou a estabelecer essa ligação com o mundo invisível. E de lá para cá, nós vamos ver que a doutrina espírita se assentou em Kardec. Ele era discípulo de Pestalozzi e ele usava um método dedutivo. Ele analisava, ele mandava perguntas, depois foi avançando para vários médios, os médios respondiam em vários lugares do mundo e tinham as mesmas respostas. Então, aquilo convergia, por isso que se codificou a doutrina. E, inicialmente, ele recebeu 50 cadernos, o Livro dos Espíritos saiu de lá, o estudo de 50 cadernos. Então, ele era um homem muito respeitado. Então, o trabalho que ele fez é um trabalho legítimo, um trabalho de observação criteriosa. E eu digo para vocês que nos tempos atuais, né, às vezes a gente até banaliza a questão da ciência. A ciência, nos nossos dias, principalmente, abrindo esse parêntese para a pandemia, ela ficou relegada, sim, ciência? Ciência, sim. E eu posso dizer, sou defensora da ciência,
porque eu fui dentista há 36 anos, né? Fiz uma carreira como dentista militar na polícia, aposentei, sou coronel da reserva, fui a primeira mulher coronel da polícia, graças a Deus, com muito orgulho, e dirigi a parte da odontologia. A gente sempre primou nos nossos trabalhos por base científica, e quem é da saúde prima pelo científico. Então, nós precisamos respeitar a ciência, e Kardec deve ser respeitado, e a doutrina espírita também como ciência. Então, a gente sabe que na vida clínica, também no consultório, todos nós, profissionais de saúde, nesses tempos, temos que primar pela ciência. Tem alguém aqui da saúde? Estou falando tanto? Então, mais do que nunca, né? Então, Kardec, cuidando de uma parte de nós que é espiritual, também teve que primar pela ciência. Em seguida, ele viu que todo aquele conteúdo, ele trazia um conteúdo filosófico. Dessa relação com os espíritos, sairia também o quê? Verdades que trazidas, né, e coordenadas pelos espíritos superiores, estavam entrelaçadas com consequências morais. Então, no espiritismo, se a gente quiser estudar a fundo, nós vamos ver que ele prega, quando a gente fala de religião, a gente pensa numa organização sacerdotal, com ritos, né? E a doutrina espírita, ela se baseia na fé raciocinada. Aí a gente fala assim, mas fé raciocinada? Por quê? Trazendo todo esse corpo de conhecimentos, a gente começa a entender as leis da vida. Aquilo que era tido como fantástico, né? Eu lembro quando eu era criança, né? Quando eu era criança lá em Barbacena, né? A gente lembra que falava-se das aparições, das casas assombradas, né? Todos aqueles fenômenos que aconteciam davam um medo danado. Então, quando eu conheci o Espiritismo em 1984, foi uma alegria para mim encontrar respostas para todos esses fenômenos e mostrando que fazem parte naturalmente da nossa vida. E é por isso que é uma alegria estudar o Espiritismo, porque nós fortalecemos a nossa fé e Deus se aproxima cada vez mais de nós. Então, Sócrates, Jesus e o Evangelho. Qual a ligação? Do mesmo modo que Jesus, a quem os fariseus acusavam de estar corrompendo o povo com os ensinamentos que ele ministrava, também ele, Sócrates, foi acusado pelos fariseus do seu tempo por proclamar o dogma da unidade de Deus, da imortalidade da alma e da vida futura. Então, gente, quando Jesus veio entre aquele povo hebreu, é porque estava na hora de dizer, olha, Deus é um só. A vida continua. Então, Jesus veio falar de uma lei, a lei maior que reúne todas as leis. Ele veio falar de Deus na forma amorosa. Ele veio falar da lei de amor. E ele, tão magnetizado pelo amor, deixou todo aquele ensino com o qual nós, cristãos, tentamos seguir. E os espíritos vieram, depois com a doutrina espírita, esmiuçando essa lei, desenhando para nós, mostrando o que significam as palavras de Jesus. Então, cada vez mais nós iremos avançar, porque os espíritos não disseram tudo. Kardec é bem claro, quando nós vamos vendo as revelações espirituais com o tempo, elas vão expandindo a nossa consciência. Então, quando Sócrates veio, ele também foi condenado a morrer, porque incomodou os da sua época. Então, ele viveu no auge da civilização grega, foi mestre de vários alunos, dos quais Platão é o mais destacado. Nós vamos ver também que Aristóteles citou Sócrates, Xenofontes, e estima-se que ele tenha nascido em 470 a.C. 470 a.C., Sócrates nasceu e esteve entre nós. E quando a gente escuta aquela célebre frase, só sei que nada sei. De quem que veio? Desse homem aí, ó. Conhece-te a ti mesmo. Olha como ele deixou o seu legado. Isso é muito lindo. Em 470 a.C., Sócrates já estava preocupado com a natureza humana, com a sua ligação com a divindade, com o bem, com o mal, com a virtude. Então, o que ele deixou para nós, né? Vamos ver. Ele nasceu na cidade de Alópolis, em Atenas, na Grécia. O pai dele era escultor e a mãe era parteira. E ao longo da vida dele, ele
trabalhou também no mesmo ofício que o pai, ele era um artesão. E é tão interessante porque a gente vê que a doutrina espírita nos ensina isso, que nós trabalhamos de dia para o pão material, e quando nós vamos para a casa espírita, quando nós vamos na lida, né, com a mediunidade, com a assistência, é a hora do nosso trabalho pelo espiritual. E nós precisamos trabalhar com os recursos que nós tivermos. Então, isso é muito legal, porque ele não veio só fazendo aquele caminho espiritual, sem compromisso de deixar também, né, o suor físico do trabalho. Então, ele também trabalhou. Ele só foi fazer o seu trabalho espiritual já mais velho, quando ele estava aposentado. Então, ele se dedicou mais a uma filosofia que buscava a essência das coisas, como eu disse, da natureza, do ser humano. Então, ele perguntava, o que era verdade? Ele era o homem das perguntas. Sabe aquele menino, quando está querendo descobrir a vida, que os meninos chegam para nós, mãe, o que é isso? Mãe, o que é aquilo? Fala, menino, deixa, eu estou ocupado, depois eu respondo. Então, ele era o homem das perguntas. Ele já trazia isso na alma, né? Só que ele queria esmiuçar. Então, o que é a verdade, o que é a justiça, o que é o bem, o que é o amor? Ele desenvolveu, então, esse método da pergunta, das perguntas, dos questionamentos, porque ele sabia que a verdadeira descoberta estava no interior do homem. Ele queria encontrar esses conceitos e as definições das coisas. Então, Sócrates demonstrava que ele era um homem o quê? Inteligente. E ele dedicou a vida ao ensino, à filosofia, tinha os seus alunos. Ele foi casado, né, com Xantipa, teve 3 filhos. Então, ele teve uma vida normal, né, de um homem com família, profissão, mas ele não deixou de perscrutar, de pesquisar a essência da vida. E disse que ele andava pelas ruas de Atenas e era quase que um mendigo. E é por isso que Platão diz, né, meu mestre não era belo, mas era um homem inquieto com as suas perguntas. E não foi só Platão que falou sobre ele, né? Xenofontes também e também Aristóteles. Tão importante quanto o conteúdo da filosofia de Sócrates, como eu disse, o método dele era baseado no diálogo, na dialética. Então, a filosofia socrática ela é baseada, né, nas conversas. Ele ia para as praças públicas. Ele ia para as praças públicas em Atenas, onde as pessoas que eram tidas, né, muito sábias, iam palestrar, falar, que eram tidas como possuidoras de muito conhecimento. E ele ia para lá. E na ânsia de conhecer a verdade, ele perguntava. E nós vamos ver que qual não era a surpresa. Que ele encantoava os palestrantes, porque ele ia a fundo e questionava o que se falava. Não era convencido por meras palavras. E era por isso que os palestrantes desciam, né, do palco e iam embora. Então, ele foi uma pessoa que instigava a pesquisa. Assim, a condução do aluno ao conhecimento se dá através de perguntas e não de uma exposição direta. E é tão interessante dizer que nós temos o conhecimento dentro de nós. Vocês acreditam nisso? Que nós somos sábios? E como conciliar isso com a evolução, que a gente fala que vai evoluindo e vai tornando perfeito? E Sócrates já dizia que o conhecimento está dentro do homem. Está lá. E por que Jesus disse, brilha a sua luz? Que luz é essa? A luz divina, espiritual da sabedoria. Então, hoje, com a licença, né, eu gostaria de dizer que, para mim, evolução é manifestar aquilo que nós já temos por essência divina. É manifestar. E essa manifestação se dá com a vivência na matéria, sim. E eu vou instigar vocês, porque eu gosto muito, né? Eu sei que respeito todas as casas espíritas, né? Eu aprendi isso na minha casa, porque a gente estuda. A gente estuda Pietro Baldi. E ele foi muito mal interpretado. Então, se quiser conhecer o porquê que a sabedoria está dentro do homem, leiam as obras de Pietro Baldi. Tem 20 anos que eu leio. Tem 20 anos que eu estudo. E foi na doutrina, ou seja, no conhecimento de Pietro Baldi, que eu aprendi a amar ainda mais a doutrina espírita. Porque nada derruba o que vem com a evolução. Os espíritos falam aqui que as verdades são progressivas. Nós é que não temos olhos de ver e ouvidos de ouvir.
Então, só queria fazer esse parênteses. E eu fico encantada quando Sócrates já dizia isso lá atrás. A descoberta está dentro do homem. E é por isso que ele perguntava, ele questionava. E é por isso que o que ele deixou ficou, porque era a verdade está dentro de nós. Então, brilha a vossa luz. Não foi à toa que Jesus disse, vós sois deuses, lembrando, né, o que está lá escrito em Salmos, vós sois deuses e todos vós filhos do Altíssimo. Filho de gato é o quê? Filho de cachorro, gente. Cachorrinho. E filho de Deus é o quê? Tem medo de dizer não, Deus. Se eu hoje falasse para vocês o que eu acredito, você falasse assim, nossa, a Rosana tá... Mas eu acredito, estudo, pesquiso. Não sei nada, mas o pouco que eu amealhei, eu admiro que esses homens que nascidos, né, antes da vinda do Cristo já sabiam, por isso que eram iluminados. E por isso que vocês repetiram os dois dizeres aqui, sabem a importância de uma figura como essa. Pitia, que era uma sacerdotisa do templo de Apolo em Delfos, porta-voz da divindade, né? Porque as sacerdotisas, né, elas tinham essa comunicação, eram médiuns, tinham essa inspiração, a visão. Ela disse que ele era o homem mais sábio que existia. Só que ele próprio não acreditou. Olha a humildade, né? Ele não tinha certeza. Então ele procurou conversar com aqueles que eram considerados os sábios. Por isso é que ele foi para as praças. Não, eu quero saber, eu quero aprender. E o conhece-te a ti mesmo. Esse é o núcleo da filosofia socrática e também da doutrina espírita. Só que nós estamos precisando relembrar disso, porque nós estamos envolvidos com a mediunidade, com os fenômenos ainda externos, mas temos muita dificuldade de trilhar um caminho interior. E quando nós precisamos, quando o nosso psiquismo, em 2021, 2022, é tomado por pânico, por ansiedade, por síndrome bipolar, a gente, foge de descobrir aonde que isso começou em nós. Temos fuga das terapias psicológicas com medo de sermos taxados de desequilibrados e doidos. Eu tenho uma filha psicóloga e eu converso muito com ela. Ela especializou em ansiedade. E eu tenho feito um curso, uma estrada espiritual também que eu amei, que eu estou estudando, que chama Patchwork. É o trabalho do caminho. E é com a psicografia de uma médium austríaca chamada Eva Pierrakos, por isso que eu gostei, porque é um guia espiritual, falando dessa viagem interior, do conhece-te a ti mesmo, porque quando a gente fala de reforma íntima, a gente fica tateando, querendo achar receita, fazendo lista de defeito, de virtude, procurando por onde que eu começo essa danada de ser reforma íntima. Se perguntar para nós, a gente fala assim, vai visitar os necessitados, vai trabalhar na mediunidade. Isso é reforma íntima. Beleza, é uma parte dela. Mas a outra parte, de descobrir os nossos medos, as nossas fugas, nós temos dificuldade. Então, Sócrates deixou esse legado e está dentro da doutrina espírita. E ele é o núcleo dessa filosofia, né? Antes de buscar conhecer as coisas exteriores, o homem precisa conhecer a si mesmo, autoanalisar-se e reconhecer sua ignorância. Ele acreditava na imortalidade da alma. Para ele, a realidade do mundo passa, mas a verdade, o amor, a honra e todas as virtudes não passam. Ele também sustentava que a ignorância era a fonte do erro e do mal. Por que Sócrates foi condenado à morte? Primeiro, o acusaram de corrupção dos jovens, porque quando eles estavam debatendo em praça pública, né, ele conseguia levar alguém a dizer a saber muito, a reconhecer que não sabia nada. E os jovens, como eu disse, iam acompanhando. Quando aquela pessoa ficava encurralada, os jovens diziam, vamos acompanhá-lo, vamos ver quem é o próximo. Então, a sociedade da época disse, nossa, ele está corrompendo os jovens. Ele está tirando a autoridade, né? Nossa autoridade, nós somos aqueles que sabemos. Que mais? De ateísmo, porque ele questionava a teologia e a religião. Naquela época se cultuavam vários deuses. Ele vem e fala que Deus era um só, já estava condenado. Ele trouxe a ideia, né, do politeísmo para o monoteísmo. Que mais?
E ele também, com isso, foi acusado de negar, né, todas as antigas divindades e duvidar dos oráculos, né, dos adivinhos, dos sacerdotes nos templos. Eles falam que ele estava introduzindo novos deuses, mas não era. Ele falava dos daimons, que não é demônio. Ele fala dos daimons como se fossem divindades menores que nos acompanhavam aqui na vida terrena. Divindades menores. E ele dizia que os daimons falavam para ele questionar, para ele perguntar. E eu pergunto para vocês, quem que seriam esses daimons? Espíritos, né? Espíritos protetores, né? Esses anjos que nos acompanham, que insuflam na nossa mente. Então, ele já percebia, só que ele dava esse nome. Aí eles disseram, está inventando outros deuses, está substituindo os deuses gregos. O que mais? Subversão social. Ele foi considerado antipatriota, porque ele questionava a política. Ele questionava, olha só como uma coisa não está dissociada da outra. Então, ele era um homem político, era um homem, tinha uma profissão, a família, e atuava, né, na filosofia e nas relações com o divino, com o sagrado. Então, foi por isso que ele foi acusado de subversão. Aos 71 anos, Sócrates foi condenado. Numa assembleia de 500 homens, ele tinha duas escolhas, o exílio, sair de Atenas e ir embora, ou beber cicuta. Mas ele era tão apaixonado pela terra dele que ele se negou a sair de Atenas. Ele disse, eu morro. E quando ele disse que bebia o veneno, ele queria dizer que ele reafirmava todos os passos da sua vida, todo o ideal que o fez chegar até ali. Então, ele reafirmava a sua posição. Então, ele morre, né, dentro daquele processo. Agora, o que ele afirmava que tem a ver com o espiritismo? Vocês não estão dormindo, não, né? A turma daí também não está dormindo, não, né, Luiz? De vez em quando dá uns cochilão, respira, né, para acordar. Ele dizia, palavras de Sócrates, o homem é uma alma encarnada. Antes da sua encarnação, existia unida aos tipos primordiais, às ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Separa-se deles encarnando e recordando seu passado. É mais ou menos atormentada pelo desejo de voltar a ele. Olha só, ele está falando de quê? De reencarnação. De lá vem para cá. De cá vai para lá. Está de lá, não quer vir para cá. Está de cá, tem dificuldade de desencarnar. A alma se transvia e perturba quando se serve do corpo para considerar qualquer objeto. Quando contempla a sua própria essência, dirige-se para o que é puro, eterno e imortal. Nesse momento, nós que estamos aqui reunidos, seja aqui presencial ou online, estamos procurando o que é o imortal. Nós somos impulsionados pelo imortal. Nós somos impulsionados a todo momento pelo espiritual, mas vivemos numa inconsciência de nós mesmos. Essa ignorância. É tão interessante quando ele chama nos chama, né, que nós somos, na maior parte das vezes, ignorantes, por isso que nós praticamos o mal. Libertos da loucura do corpo, conversaremos então com homens igualmente libertos e conheceremos por nós mesmos a essência das coisas. Então, quer dizer, quando a gente desencarna, nós nos encontramos no plano espiritual e nem tudo será revelado, porque nem todos nós temos condições, né? Se a gente, conseguir se desprender do corpo físico com dignidade, está muito bom. Quem assistiu o filme do Chico, né? A gente vê aquele lado humano do Chico. Foi um espírito amoroso, maravilhoso, né? Essa luz espiritual entre nós. Mas e quando você está encarnado, nós somos humanos. Quem assistiu a vida dele, né, viu que ele estava lá no avião, ele começou a gritar quando o avião começou a balançar, e ele, socorro, não sei o quê. O que Emmanuel falou? O que é isso, Chico? Uai, nós estamos correndo risco. E se morrer? Então, morre dignamente, com dignidade, Chico. Se recompõe, né? E, às vezes, né, as pessoas mais dogmáticas se negam a olhar a humanidade. E é por isso que nós ficamos tão presos nas nossas condições humanas. Falamos de espiritismo, falamos que vivemos o espiritismo, mas temos medo de nós mesmos. Aquela reação emocional da ira dentro de casa, quando você briga, quando você fala as verdades, quando você arrepende.
Trabalha isso para descobrir. Procura um caminho de interiorização para ver a nossa humanidade. E aceitando a nossa humanidade que nós conseguimos tirar esse entorpecimento e deixar que essa luz espiritual brilhe em nós. A alma impura se encontra oprimida e se vê de novo arrastado para o mundo visível pelo horror do que é invisível e imaterial. Erra, ou seja, vai, né, nos intervalos das encarnações, espírito errante, entre uma encarnação e outra. Diz-se em torno dos monumentos e dos túmulos, junto aos quais já se tem visto tenebrosos fantasmas. Então, ele está falando daqueles que desencarnam, com esse apego ao material, com esse arrastamento. E não adianta dizer que a gente não tem apego. Nós temos. Cada um tem o seu tipo de apego. Mas nós somos extremamente apegados. Ninguém é impedido de ter uma vida mais confortável, de viver dignamente, né? De comer uma comida saudável, gostosa, de dirigir um bom carro. Só que eu posso possuir um bom carro. O problema é o bom carro me possuir. Então, é nisso que nós precisamos trabalhar nossa alma. Após a nossa morte, o gênio, daimon, deuses menores, que nos fora designado durante a vida, leva-nos a um lugar onde se reúnem todos os que têm de ser conduzidos aos Hades, ele chamava Hades, terra dos mortos, para serem julgados. As almas, depois de haverem estado no Hades, o tempo necessário, são reconduzidas a esta vida em múltiplos e longos períodos. Então, ele já estava falando desse trânsito daqui para o plano espiritual e voltando, e do trabalho dos espíritos que nos acompanham. Porque, gente, a doutrina espírita é tão maravilhosa quando ela mostra que Deus cuida de nós e que a gente tem um trabalho corpo a corpo. Vocês já viram que nós temos os espíritos trabalhando conosco e aprender a pedir por ajuda, aprender a fazer uma prece sincera de coração, pedir pela ajuda dos mentores, isso é muito magnífico, porque Deus se torna mais perto de nós. E como espíritas, é muito legal a gente ter, né? Quem aí não faz aquela prece, fala, ai, doutor Bezerra de Menezes, socorro. Ai, Eurípides Barçanufo, porque a gente sabe que Deus se aproxima mais de nós. Então ele dizia, o corpo conserva bem impresso os vestígios dos cuidados de que foi objeto e dos acidentes que sofreu. Dá-se o mesmo com a alma. Quando despida do corpo, ela guarda evidentes os traços do seu caráter, de suas afeições e as marcas que lhe deixaram todos os atos de sua vida. Assim, a maior desgraça que pode acontecer ao homem é ir para o outro mundo com a alma carregada de crimes. Então, não condenemos o próximo. Cabe a ele suportar a dor das suas desditas, dos seus erros, porque quem de nós não os comete? Todos nós cometemos crimes que, longe da gente achar que é um crime, os nossos atos já estão ferindo a lei divina. Então, maiores ou menores, se nós fôssemos melhores do que somos, não estaríamos neste vale de lágrimas, nessas provas e expiações, vivendo esse processo coletivo, para ver se nesse momento agora a gente ascende numa escala de expansão de consciência coletiva. Nunca se deve retribuir com outra uma injustiça, nem fazer mal a ninguém, seja qual for o dano que nos hajam causado. Seja qual for o dano que nos hajam causado. Pensa nisso. Tanto que isso é profundo. Olha essa citação de Sócrates. É pelos frutos que se conhece a árvore. Aonde que está escrito isso? No Evangelho. Não está? Lá no Evangelho. Sócrates disse isso. É pelos frutos que se conhece a árvore. Toda ação deve ser qualificada pelo que produz. Qualificá-la de má quando dela provém o mal e de boa quando dê origem ao bem. A riqueza é um grande perigo. Todo homem que ama a riqueza não ama a si mesmo, nem ao que é seu. Ama a uma coisa que lhe é ainda mais estranha do que o que lhe pertence. E só para finalizar, né? Essas 4 citações de Sócrates para nós. As mais belas preces, os mais belos sacrifícios, prazem menos à divindade do que uma alma virtuosa que faz esforços por se lhe assemelhar. Então, ele não está falando de pessoas perfeitas. Ele está falando de pessoas que se esforçam mais do que o balbuciar de lábios. Porque nós podemos fazer da nossa vida, durante o dia, um ato de oração, de prece, de conexão.
porque, acima de tudo, a prece deve ser um silêncio interior. Um silêncio. Porque se Deus transcende a tudo e nos criou da sua substância divina, ele nos deu uma partícula, ele é imanente, está dentro de nós e é transcendente. Mas nós temos dificuldade de orar por o nosso eu superior divino. A gente procura Deus do lado de fora. E eu acho que esse novo milênio, o grande desafio, é fazermos a nossa oração pedindo a condução pelo nosso Deus interior. Esse final de semana, fazendo a vivência nesse curso de autoconhecimento, eu fiquei encantada. Nós fizemos uma relação de crenças errôneas que a gente carrega, que acredita. Foi pedido para a gente fazer uma oração e pedir ao eu divino e fazer a mesma escrita voluntária. E, naquele momento, pedir um discernimento. Tudo que eu tinha escrevido de um jeito, lógico, negativo, crenças errôneas, veio o positivo. Eu falei, gente, será que eu não racionalizei isso aqui? Surgiu, porque o eu fala conosco através da intuição, através dos sonhos, através das ferramentas. Por isso que o autoconhecimento é mais complexo, porque está tudo guardado no inconsciente e a gente joga lá para debaixo. Que é o que Joana de Ângeles chama de sombra, porque nos incomoda. E para dar conta da dor na nossa vida, para chegar até onde a gente chegou, a gente camufla. Eu vejo hoje, nós estamos vendo jovens procurando o seu caminho, jovens suicidando, crianças. São conteúdos internos, gente. Quem tira a própria vida não quer tirar a própria vida, quer se livrar daquela dor. Então, a dor é humana, uns mais e outros menos. E o caminho é procurar por ela. É disposição natural em todos nós a de nos apercebermos muito menos dos nossos defeitos do que dos de outrem. Nós projetamos nos outros. Se os médicos são mal sucedidos tratando da maior parte das moléstias, é que tratam do corpo sem tratarem da alma. Ajuizado serás, não supondo que sabes o que ignoras. Então, a verdade que é Deus, a verdade suprema e absoluta, ela nos aguarda, não em algum lugar, não no mundo espiritual, porque o mundo espiritual ainda é feito de matéria. Nós só chegaremos a unir com o divino, consagrado por um estado novo de consciência. Então, atingir esse estado novo de consciência nos levará à verdadeira felicidade. Essa felicidade que Sócrates pregou tão bem, ao encontro da virtude verdadeira e do amor legítimo. Então, muita paz para os nossos corações. Que nós não desistamos desta longa caminhada interior. Que assim seja. Rosana, muito obrigado. Eu estou aqui assim até um tanto quanto anestesiado das maravilhas que a gente escutou aqui essa noite, tanto aprendizado, né, que a gente já tem, e essa recordação que você nos trouxe foi fantástica, por um ser, né, tão especial como foi Sócrates. Então, essa explanação simples, objetiva, né, muito firme que você fez, enriqueceu mais ainda, né, essa noite para a gente, foi maravilhoso. Queria te agradecer muito e estar aí presencialmente na nossa casa, né? Você falou que é a segunda palestra que você está fazendo. E eu espero que você retorne aí muitas vezes, né, para a gente poder ter outras palestras maravilhosas iguais essa. Tá? Muito obrigado pela sua disponibilidade e esperamos tê-la novamente conosco. Viu? Eu que agradeço. Deu um microfonezinho aí, mas tá tranquilo. Então, eu vou... Um abraço a todos. Muito obrigado. Eu vou agora, então, passar a palavra para o Fernando, que ele vai dar sequência aí com uma música que ele sempre prepara para a gente, para abrilhantar aí a nossa noite, e depois também com o passe, que ele vai colocar para a gente também. Está com você, Fernando. Antes de mais nada, agradecer também a Rosana, né, em nome lá dos participantes do Aldeia do Vale, e para todos nós que estamos nos reunidos, né, é muito importante que a gente compreenda que as nossas reuniões, as palestras, elas têm justamente
a finalidade de poder nos ajudar a formatar a nossa verdadeira fé. E um dos ângulos, né, da formação do triângulo da fé, trazido por Emmanuel, é justamente o conhecimento. E hoje nós tivemos aí uma hora em que nos foi trazido conhecimentos bastante importantes para que nós possamos, então,